Uma observação importante aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, é para a gente entender com profundidade que isso que a gente definiu, seno, cosseno e tangente, representa uma propriedade daquele ângulo em questão. Então, só para ficar claro, olha só, aqui eu tenho dois triângulos retângulos, beleza? Ângulo de 90 graus, e os dois têm um ângulo alfa já em comum. Consequentemente, né, o terceiro ângulo também tem que ser igual. Então, não tem para onde correr. Esses triângulos, eles são necessariamente semelhantes. O que significa você o quê? Pegar um triângulo, reescalar ele e fazer caber dentro do outro. É isso que significa eles serem semelhantes. Eles são iguais a menos de um fator de reescala. Beleza? Então eles respeitam a mesma proporcionalidade entre os seus lados. Beleza? E esta proporcionalidade, quem guarda essa informação é este ângulo alfa. Ele tem a abertura exata, exatamente a mesma abertura do outro. O que faz com que esse lado dividido por esse respeite a mesma proporção entre esse lado dividido por esse, porque essa proporção é definida pela abertura do ângulo. Então, por exemplo, vamos lá. Cosseno de alfa. Como que a gente definiu isso? Como a razão entre o cateto adjacente a alfa, 1, e a sua hipotenusa. Então seria isso aqui, ó, 1 sobre 2. Beleza. E para esse cara, quanto que seria o cosseno de alfa? Mesma coisa. Razão entre cateto adjacente, que seria o quê? 2, e hipotenusa, que seria o quê? 4. Ou seja, 2/4 é o quê? A mesma coisa. É meio. Ah, tá. O que isso aqui está me dizendo? O que está me dizendo é que esses triângulos, de fato, são triângulos da mesma família. Que o fato de eu ter pegado esse cara aqui e dobrado um lado, de 1 foi para 2, fez dobrar também a hipotenusa. A hipotenusa de 2 foi para 4. O que é meio óbvio, porque se eu dobro esse triângulo de tamanho, tudo dobra. Tanto o lado vermelho dobrou, de 1 foi parar em 2, quanto a hipotenusa dobrou, de 2 foi parar em 4. Porque no fundo, o que eu fiz? Eu reescalei o triângulo inteiro. Então, se eu dobro esse lado e dobro esse, eu dobrei os dois lados. Ou seja, a razão entre esses dois caras continua sendo igual. Porque o triângulo ele tem a mesma proporção entre os lados. Eu estou só construindo um triângulo semelhante a ele. Ah, tá, o que é meio óbvio então. Então, se eu reescalar esse triângulo, ao dobrar o lado de baixo, eu automaticamente tenho que dobrar a hipotenusa. Eu dobrei todos os lados desse triângulo. Por que eu não dobrei o ângulo, né? O ângulo eu não dobrei, o ângulo continua sendo igual. Vê se você concorda. Esse ângulozinho aqui, ele sempre vai ser idêntico àquele, tá vendo aqui, ó? A abertura angular é a mesma. O que eu posso fazer é mudar os lados, mas mudar os lados respeitando a mesma proporção. Então, olha só, tô aumentando. Aumentei. Tá vendo que o ângulo é o mesmo? E esse ângulo ele vai carregar essa informação de qual é a proporção, por exemplo, entre o lado de baixo e a hipotenusa. Ah, então o ângulo está guardando essa informação. Se eu mudar a abertura angular, como a gente vai ver já já, eu vou mudar essa informação. Que seria tipo o desenho aqui do lado. Então eu tenho agora esse mesmo triângulo, beleza? Quanto é o cosseno? Cateto adjacente, 1. Quanto é a hipotenusa? 2. Então 1 sobre 2, está aqui. Agora eu peguei, e ao invés de eu ter um outro triângulo com ângulo alfa, que seria esse ângulo alfa aqui, o que eu fiz? Eu aumentei o ângulo. Só para você sacar como que agora a proporcionalidade vai mudar. Eu aumentei o ângulo e isso fez, consequentemente, eu mudar o valor, por exemplo, da hipotenusa, o valor também desse outro lado aqui. Então agora o que eu estou vendo é que o cateto adjacente vale 2. Só que a hipotenusa, por exemplo, ela vale 6. E o cosseno, que é a razão entre essas duas coisas, vai ser 2/6. Só que 2/6 é o que na real? É 1/3. Ah, 1/3 é diferente de meio. Ah, o que eu estou vendo então? Que o cosseno de beta é diferente do cosseno de alfa, ou seja, quando eu mudei o ângulo, eu mudei o valor do cosseno. É óbvio, porque uma abertura angular maior vai me falar de uma proporcionalidade distinta entre um lado e a sua hipotenusa. É impossível conseguir, por exemplo, pegar esse triângulo agora e reescalar ele para fazer ele caber em cima do outro triângulo. Eu não consigo, porque os lados não respeitam as mesmas proporções, sacou? Então olha que interessante, eu posso conseguir fazer, por exemplo, esse lado aqui sobrepor esse outro lado, mas aí eu vou observar que os outros lados não vão se sobrepor. Os triângulos, eles não são da mesma família. Os triângulos não têm a mesma proporcionalidade entre os seus lados. Por que eles não têm a mesma proporcionalidade entre os seus dois lados? Você pode pensar de duas formas. Porque eles não são semelhantes. Eles não são da mesma família de triângulos semelhantes. Não são. Um outro jeito de pensar é porque esse ângulo alfa é distinto. Um ângulo alfa mais aberto vai me falar de uma proporção distinta entre um lado e a sua hipotenusa. Sacou? Então quem está guardando, isso aqui é importante entender, quem está guardando essa informação de qual é a proporção exata entre cada lado de um triângulo é esse ângulo alfa em questão. Dependendo se ele é mais aberto ou mais fechado, essa proporção vai ser distinta.
Entendeu a ideia? Então, quando eu estou pegando um triângulo desse tipo aqui, quando eu calculo, por exemplo, um cosseno de alfa, quando eu falo que o cosseno de alfa é meio, o que eu estou falando? Eu estou falando que qualquer triângulo desta mesma família, ou seja, que também tem um ângulo alfa, qualquer triângulo desse vai respeitar a mesma proporcionalidade entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Qualquer triângulo dessa família vai ter a hipotenusa valendo o dobro desse cateto, sacou? Então, quando eu calculo o cosseno de alfa para um carinha desse aqui, o que eu estou falando é, cara, todos os triângulos dessa família eu já sei como eles são. São triângulos em que a hipotenusa é o dobro do cateto, ponto. Então, é como se eu estivesse já definindo, deixa eu pegar aqui, ó, uma família inteira de triângulos, vamos copiar aqui, ó. E aí quando você calcula um cosseno de alfa, e esse que é o poder da trigonometria. Cara, uma vez que você calcula o cosseno de alfa, você pegou a informação para um triângulo específico da família. Só que essa informação, ela vale para absolutamente todos os triângulos da família. Exemplo, eu pego esse cara aqui e eu descubro que, sei lá, que esse lado aqui vale 5. Quanto que tem que valer esse outro lado? Você já sabe, porque você estudou um triângulo isolado, mas o estudo de um triângulo isolado, ele se aplica para todos os outros triângulos dessa família, porque eu estou vendo que todos eles respeitam a mesma proporcionalidade entre os seus lados, ou seja, a hipotenusa 2 é o dobro do cateto adjacente, 1. A hipotenusa 4 é o dobro do cateto adjacente, 2. A hipotenusa aqui vai ter que também ser o dobro deste cateto. Se esse cateto é 5, na hora eu já descubro que essa hipotenusa vale 10. Você entendeu então o que significa calcular o cosseno de um ângulo? É calcular uma informação, beleza? De proporção entre os lados para um triângulo específico, só que essa informação, ela se aplica a todos os outros triângulos dessa família. Ah, então quando eu calculo que o cosseno de alfa é meio, o que eu estou falando é, cara, qualquer triângulo desta famíliazinha que tenha este ângulo, sempre vai ter aqui, ó, cosseno igual a meio, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Ah, todos os triângulos dessa família vão ter o cateto adjacente valendo metade da hipotenusa. É isso que significa o cálculo do cosseno. E aí quando você cai, por exemplo, para um triângulo, você não conhece os valores, mas você sabe, cara, ele é desta família. Qual família? A família de triângulos retângulos que tem ângulo alfa. Ah, a família de triângulos retângulos que tem ângulo alfa sempre tem a hipotenusa valendo o dobro do cateto adjacente. Ou não esquece de ir aí na descrição e baixar os materiais complementares relativos a essa aula, demorou? Falou! Por quê? Porque a abertura do ângulo alfa, ela faz os lados do triângulo respeitarem obrigatoriamente esta proporcionalidade entre os lados, sacou? Então olha que poderoso isso. Agora, se eu calculo uma informação para um triângulo específico, eu tenho um dado que se aplica a diversos triângulos daquela mesma família. Essa que é a ideia da trigonometria. Fazer o estudo de um triângulo específico da família, ver quanto que é seno, cosseno e tangente, ou seja, definir e estudar todas as proporções entre os lados, e essas proporções vão se aplicar sempre a todos os triângulos daquela família.